Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja convosco, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. 2023, ano da casa cheia, Ele é digno. Apocalipse capítulo 4, vamos ler aqui, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que de mar vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Oh, glória! Vamos todo mundo junto? Volta. Santo, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uma salva de palmas. Oh, glória! Aleluia! No verso 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir. Volta. 4:10. Vieram. 11. Verso 11. Por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha só. Nesse capítulo 4, João ele foi arrebatado. Ele foi tirado da realidade natural, da ilha de Patmos. Ele estava naquela ilha. E foi levado para a dimensão do Espírito. Ele ouviu alguém dizendo: sobe para aqui. Ele então saiu da realidade árida daquela ilha e foi levado para a dimensão das coisas celestiais. Nessa dimensão, ele teve a visão do trono de Deus.
teve a visão do trono de Deus. Miriades de criaturas de outra criação estavam diante do trono, que é descrito como envolto num brilho e numa glória indescritível. De repente, João percebe que aquele que estava sentado no trono tinha na sua mão um livro, um rolo, um pergaminho. Ele viu que aquele livro estava todo selado com 7 selos. Estava selado, estava guardado, estava lacrado. De repente ele ouviu uma voz de um anjo bradando: quem é digno de abrir o livro, desatar-lhe os selos? Quem é digno? Agora eu te pergunto, que livro era esse? Que livro era esse? Verso de número 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Para você entender esse acontecimento, precisamos de nos voltar para o Velho Testamento, o livro de Levítico, o Pentateuco, o início. Na lei de Moisés havia uma lei específica que se relacionava com a terra, com a propriedade. Depois que o povo entra na terra prometida, a terra ela é dividida entre as tribos. E dentro de cada tribo, cada família recebe um pedaço de terra. Eles conquistam a terra de Canaã, e ali há a partilha da terra. Aquela parte de terra de uma tribo deveria permanecer com aquela tribo no decorrer das gerações. Geração, geração, geração. É como se a casa que você mora hoje, um dia ela foi do seu bisavô, foi do seu avô, foi do seu pai, hoje é tua, amanhã será do teu filho, depois da manhã dos teus netos, e assim toda geração. Deus queria com isso impedir o empobrecimento e a excessiva concentração de riquezas e terras por uma pessoa ou por um grupo pequeno de pessoas. Todavia, quando alguém empobrecia em Israel e não tinha condições de se manter, ele poderia vender a sua terra. Mas aquele que comprava sabia que não estava comprando uma posse definitiva. Ele estava como que arrendando uma terra. Quantos aqui já ouviram falar de arrendamento já? É como se eu tivesse ali 100 hectares e arrendasse para alguém por 10 anos. No caso aqui, eles venderam, mas aquela pessoa sabia que era um arrendamento, porque a qualquer momento um membro daquela família poderia se levantar e teria o direito de comprar de volta aquela propriedade. Quem tem vontade de comprar uma propriedade antiga aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se Deus vai me dar dinheiro, mas eu tenho vontade de comprar um lugar muito especial da nossa família. Eu tenho. Deus conhece meu coração. Mas olha só,
Mas se no espaço de 50 anos ninguém daquela família tivesse o recurso para reaver o que o seu antepassado perdeu, no 50º ano seria o ano do jubileu. Naquele ano, todas as propriedades que haviam sido compradas, elas voltavam automaticamente aos seus donos de origem. Quando alguém iria vender a sua propriedade, tomava-se um livro, e nele eram escritas todas as características, as dimensões, as divisas, tudo que havia naquela propriedade e as condições nas quais aquele negócio havia sido feito. Tipo uma escritura. Você vende algo, você vai no cartório, ali está toda a história daquele bem, está lá quem está passando aquele bem, quem está comprando aquele bem, qual é a forma de pagamento daquele bem. Então, esse livro ele era todo selado na presença dos juízes. E se um dia um membro daquela família quisesse reaver a terra, ele pagaria o valor e tomaria do juiz o livro selado. O que nós temos aqui em Apocalipse é exatamente isso que nós acabamos de ler. Nas mãos de Deus, o juiz de toda a terra, nas mãos do Senhor, o juiz de toda a terra, está o livro da posse da terra que foi perdida pelo homem. Aí eu te pergunto, será que existe um herdeiro legítimo ou um parente próximo que pode pagar o preço e tomar posse novamente da terra que fora perdido, cativo e dominado pelo diabo? Aquele livro contém toda a herança do povo de Deus, e também tudo o que deve acontecer até que essa herança nos seja entregue definitivamente. É por isso que, na medida em que os selos são retirados, eventos políticos, sociais, espirituais e cósmicos vão se dando de acordo com o propósito de Deus, até que aquele ápice, quando o vitorioso Jesus vem dos céus e domina definitivamente sobre toda a terra. Este é o livro da redenção, da herança e da vitória final do reino de Deus. Olha o verso 2 do capítulo 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Mas o ambiente em que tudo isso acontece é de imensa tristeza. No verso 3 e 4, João ouve um anjo dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? É dito, porém, que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João então chorava copiosamente. Ele chorava copiosamente, ouvindo que ninguém era digno nem de olhar para aquele livro. Então ele entra num desespero total. Ninguém era digno de abrir o livro, ninguém tinha dignidade de tomar o livro da herança, e nem tampouco de pagar o preço do resgate da terra. Isso nos mostra a indignidade de todo ser vivo. Não foi achado ninguém digno. Diz que no céu, ninguém no céu, os querubins, serafins, arcanjos, os miríades de anjos, nem na terra, Moisés, Elias, Davi, Enoque, Maomé, Gandhi, Kardec, Confúcio, Buda, ninguém debaixo da terra, morto algum, nem demônio, nem Lúcifer, ninguém é digno. Mas aí um ancião diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nós vemos que o ponto central aqui é saber quem é digno. Quem é digno? Jesus é digno. Diga comigo, Jesus é digno. Jesus é digno. Agora, por que Jesus é digno? Por quê? Primeiro, porque Ele é poderoso. Jesus é poderoso. Jesus não é figurativo, não é um personagem. Jesus é poderoso. Olha só o verso 5 do capítulo 5. Todavia um dos anciões me disse: não chores. Eu lembro daquela música, não chores. Não sei cantar o resto. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sabe, queridos, ele é o leão da tribo de Judá. 1 Pedro capítulo 5 verso 8, o apóstolo diz: sede sóbrios e vigilante, o diabo vosso adversário anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deixa eu falar aqui. Aqui diz que Satanás é como um leão procurando alguém para devorar. Mas aqui lemos que Jesus, Ele é o verdadeiro leão. Ele é o mais valente, mencionado em Lucas 11, 21 e 22. Lucas 11, 21. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O anjo falou do leão, mas João viu o cordeiro. Quando o Senhor é retratado como leão, o alvo é mostrá-lo como um lutador forte contra o inimigo. Quem tem coragem de encarar um leão? Quem tem coragem? Para o inimigo, ele é o leão, mas para nós, ele é o cordeiro. Diga comigo, para o meu inimigo, ele é um leão, para mim, ele é um cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Embora os anjos não precisem de redenção, precisem de alguém para derrotar o inimigo de Deus, pois um dentre eles tornou-se o inimigo de Deus. Há 2 problemas no universo: o diabo, o inimigo e o pecado. Como leão, ele resolveu o problema do diabo, e como cordeiro, ele resolveu o problema do pecado. Jesus tinha de ser o leão cordeiro. Por quê? Porque ele é da família. Verso 5 de Apocalipse 5. Todavia, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui diz que ele é da raiz de Davi, nascido da mulher, ele procede de Adão, procede da família humana, e por isso está apto para fazer a redenção. Lembra que só um membro da família podia resgatar o livro selado da mão do juiz em Israel. Somente se ele comprovasse que ele fosse daquela família, daquela origem, ele podia pegar aquele livro daquela terra.
Somente um. Ele é de sangue nobre, porque é da raiz de Davi. Ele procede da realeza que Deus disse que nunca teria fim. Agora, porque ele pagou o preço e venceu. Apocalipse 5:9 diz assim: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue dele, ele está comprando até hoje. Sabe, Jesus está comprando até hoje com o sangue dele. Olha só, João o descreve como cordeiro que havia sido morto. Na sua morte, ele pagou o preço. Ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aquela cruz do Calvário, Jesus nos comprou pelo preço de sangue. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você é muito valioso para o Senhor. Você não consegue dimensionar o tamanho do teu valor para Deus. Você não consegue dimensionar o preço que foi pago por você. É um preço muito alto. É um preço de sangue. É um preço que Ele deu a própria vida para nos comprar. Por um lado Ele é o leão, mas por outro lado Ele é o cordeiro. Ele é o leão cordeiro, mas Ele é um cordeiro poderoso. Não é qualquer cordeiro, não. Ele é um cordeiro poderoso, com 7 chifres e 7 olhos. Você consegue imaginar esse cordeiro? 7 chifres e 7 olhos. Por isso que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você está sozinho achando que está sozinho, mas você não está sozinho, porque você não está sozinho. Os olhos do Senhor estão lá. Quando você está sozinho, lá no seu quarto, lá no seu carro, lá no seu banheiro, lá você está sozinho, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Os olhos do cordeiro estão de olhos em você. O chifre simboliza o poder, e os olhos são os 7 espíritos de Deus. O seu sacrifício tem o poder completo, e os 7 espíritos fazem a aplicação desse poder por toda a terra, sobre todo homem que o invocar. Colossenses 2, verso 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Presta atenção aqui. Quando você ainda não está comprado, quando você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você está morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Mas Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, pecados. 13, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe, queridos, Ele pega tudo, Ele cancela. Ele cancela. Esse leão cordeiro foi então e tomou o livro da redenção da mão daquele que estava no trono. Tudo estava nas mãos dele. Ele tem a redenção nas mãos. A redenção dos nossos corpos, das nossas almas, da terra e de toda a natureza.
sem a perspectiva de que Jesus tem a história nas suas mãos, a vida e esse mundo se tornam algo sem sentido e absurdo. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo. Quando o homem tenta explicar a história e o mundo sem considerar a necessidade da redenção, o mundo é sem esperança e sem saída, sem ápice, sem conclusão, sem sentido. Quando o homem tenta explicar a história, se não tiver Cristo, tudo isso não tem valor, não tem sentido. Tudo começou com o pecado, mas Jesus tomou a história da redenção nas suas mãos e nos garantiu um fim, uma conclusão, uma solução. Redenção, Ele se colocou em nosso lugar. Outra coisa, que impacto essa certeza pode produzir em nós hoje? Quando vemos irmãos que estão partindo, tranquilizamos o nosso coração, pois a história da nossa redenção está nas suas mãos. Quando você vai no velório de alguém que aceitou a Cristo, existe uma paz tão grande. Existe ali um momento de choro, é claro, de saudade, de ausência. Mas você sabe que aquela pessoa está indo para um lugar melhor, um lugar que foi comprado, que foi preparado, e que um dia nós vamos estar juntos. Deixa eu te falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Como é ruim quando você faz uma festa, ou você faz um jantar, ou você faz uma reunião, e aí você convida várias pessoas, e aí, naquele momento, naquele evento, algumas pessoas não vão. Você fala, nossa, cadê o Saturnino? Cadê o Verícius? Está tão ruim sem eles aqui. Cadê o pastor Valdinei dando glória, o aleluia? Não está aqui. Meu Deus. O que eu quero dizer para você? Haverá um dia que nós estaremos diante desse Cordeiro, todos nós. Julgamento de Cristo. Vai estar todo mundo lá. Você vai olhar para o lado. Está lá as pessoas que você... Às vezes você acha que não vai estar ali, né? Fala, você, bicho, como é que você está aqui? O cara fala assim, depois eu te explico. Eu era aquele discípulo oculto, né? Ficava escondido. Aí você vai falar assim, meu Deus, cadê o fulano? O pai não está aqui. Você vai ficar tão triste. Tão triste. Por isso, de uma das últimas coisas que o Senhor Jesus diz em Mateus, no final do livro, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Meu Deus, olha aqui para mim. Como é gostoso, delicioso quando você vai num evento, está todo mundo lá, se abraça e fala, fulano. Mas hoje, infelizmente, é num velório que você encontra com as pessoas que deveriam se encontrar todos os dias. Você vai no velório, você vê cada um, fala, nossa, aquele lá é o fulano. Nossa, aquele lá é o filho. Lá na minha família é assim, né? Aquele é o filho do Zailton, o filho do Zailton. Aquele lá é filho do Neto, aquele é filho do Júnior. Meu Deus! É no velório que você conhece. Que você conhece, não que você vê. Devemos nos encher de oração. Olha só, no verso 8. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você ora, a sua oração está indo para lá. Você está indo para lá, a sua oração. Você acha que a sua oração é em vão? Às vezes você nem ora direito, né? Senhor, abençoa essa comida aqui em nome de Jesus, amém. Senhor, oração do coração. Do coração, aquela oração, você fala, Deus,
beco sem saída, mas o Senhor está aqui comigo, e nós vamos vencer junto, nós vamos andar junto, nós vamos se alegrar juntos. Precisamos de orar pelo reino do Senhor, e também precisamos de orar com perseverança, mas há uma barreira imensa de oração, meu Deus. Essa semana nós oramos aqui a semana toda, você sente que há barreira de oração. Olha só, se desejamos que o fogo do trono fosse lançado na terra, precisamos orar, pois o fogo somente pode ser enviado misturado com as orações dos santos. Por isso que quando está naquela oração, está todo mundo junto aqui, está orando, e começa a orar em línguas, e começa a se encher. É algo tremendo que acontece. Devemos nos encher de proclamação. Verso 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Você imaginou você ser um rei? Você já imaginou? Nossa, eu não consigo imaginar. Trazendo para hoje, né? Você pensa um rei lá da Inglaterra, né? Meu Deus, aqueles castelos. Ele é um rei. Você imagina você sendo um rei. Imagine você sendo um rei. A única maneira da oração dos 24 anciões se cumprir sobre a terra é se nós se dispusermos a ir e a evangelizar. Sabe, queridos, nós temos que querer para o próximo aquilo que nós temos. Se você foi ganho para Cristo, se a sua vida se transformou, se você está crucificado, agora vive não você, mas Cristo vive em você, e você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Você quer isso para o próximo? Vem cá, fulano, vamos ser nova criatura comigo. Ei, vamos ser nova criatura, vamos entrar numa outra fase da nossa vida. Chega da fase da bebida, chega da fase da prostituição, chega da fase da solidão. Vamos viver uma vida como família, como igreja, vivendo, fazendo as mesmas coisas, ouvindo a mesma coisa, nos enchendo da mesma coisa. Nós precisamos evangelizar. O reino só vai vir quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Mateus 28, 18 a 20, o Senhor diz: e aproximando-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazer discípulos. O que é discípulos? Aquele que quer ser igual a você. O discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Ele quer fazer o que o mestre quer fazer. Por isso você tem que grudar no seu discipulador, se você quer ser discípulo. Trazendo para a nossa realidade, você é membro de célula, você tem que grudar no seu líder. Tem que ser eu que o seu líder é. O líder tem que grudar no discipulador. Tem que ser, querer que o líder, que o discipulador é. E o discipulador tem que grudar no seu pastor, para ser o que o seu pastor é. Mas é tão difícil, né? Todos os níveis são difíceis. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe quanto para nós é ruim subir um monte e não ter ninguém junto. Sabe por que muitos alpinistas morrem ao tentar subir o Everest? Porque muitos querem subir sozinhos. Mas quando ele sobe com alguém que já subiu, é uma gratificação enorme. Isso fala de gerar liderança, de gerar líderes. Olha só, outra coisa, devemos nos entregar
completamente a Deus. Qual é o teu nível de entrega? Qual é o nível de entrega que você tem ao Senhor? Uma entrega parcial? Uma entrega semi-parcial? Ou uma entrega total? Sabe, quando você entrega totalmente a Deus, a sua vida não é mais sua, mas é dele. É dele. Você não tem mais direito sobre você. Quem tem direito é Ele. Olha só, no verso 11 e no verso 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e milhares, proclamando uma grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de receber tudo isso, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então a verdadeira adoração que acontece diante do trono de Deus envolve todos esses elementos. Primeiro, poder. Submeta a Ele todo mando, todo comando, toda autoridade. Ele é dono, Ele tem poder de decidir. Submeta a Cristo. Riqueza. Consagre o seu dinheiro, os seus bens, os seus tesouros, as suas propriedades. Seja um mordomo fiel. Consagre. Eu não tenho nada, tudo vem dele. Tudo é dele. Sabe, queridos, eu vou deixar de me relacionar com Deus de forma completa porque eu não consigo ser vencido na área financeira. Deixa eu te falar uma coisa para você, nós já falamos isso várias vezes. Quando você traz um dízimo aqui no caso gasofilácio, você está trazendo 100%, Deus está devolvendo 90% para você viver, para você fazer alguma coisa. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. É duro o que eu vou falar para você, mas um dia eu ouvi isso e tomei uma decisão na minha vida. Se você não consegue honrar aquele que você não vê, você não vai honrar aquele que você vê. O dinheiro é do Senhor. Quando você traz o dinheiro no gasofilácio, você está vendo o Senhor? Você está vendo o Senhor quando você traz? Então, se você traz qualquer coisa, você não honra, que você não vê. Presta atenção. Quando você não honra aquele que você não vê, você não vai honrar aquele que você vê. Pode martelar na sua cabeça, porque isso martelou muito na minha. E a partir daquele dia, eu resolvi honrar aquele que não vejo. Outra coisa, sabedoria. Dê a Ele todo o recurso do seu intelecto, o seu entendimento, a sua capacidade. No que você é bom? No que você é bom? Ofereça para Deus. Ofereça para Deus. Sabe, queridos, eu sou da formação exata. Eu sou formado em contabilidade. E eu faço o que eu gosto. Hoje eu não atuo, mas eu faço o que eu gosto na igreja. Na igreja, eu sou professor de seminário de tudo quanto é matéria que envolva administração, finanças, me chama. Na igreja, eu dou um curso de finanças. Teve um podcast essa semana. O irmão falou assim: o senhor é o especialista em finanças. Eu falei: nossa, para com isso, rapaz. Eu sou um camarada que sei que 1 mais 1 é 2. Mas eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar.
Acho que esse é um dos talentos, né? E aí, já fiz um curso de finanças. Agora comecei uma turma com 100 alunos na Moreninha. E você pode fazer parte na internet, de graça. E se você foi meu aluno aqui, vou dar um plus para você, tá? Você pode ir lá para a Moreninha fazer de graça com sua apostila. Porque todo dia você está aprendendo. Sabedoria, Deus te dá. Pastor Marcelo, ele tem questão do pastoreio, da palavra, mas Deus também deu a sabedoria para ele no louvor. Se você mandar eu tocar esse negócio aqui, eu não sei, tem coisa que eu sei que ele não sabe, mas Deus deu um talento para ele, assim que deu para cada um aqui. Outra coisa, força, é a força física mesmo. Dê a ele a sua energia física, a sua atividade, a sua camisa. Fique cansado para ele com toda a sua força. Força fala de vigor. Vamos servir ao Senhor agora. Quando eu me aposentar, eu vou fazer a coisa, né? Vamos servir agora. Como é maravilhoso você ver aqui no culto dos jovens, como tem apelo. Rapaz, aquela meninada. Ontem, pastor, eu fiquei indignado ontem. Desculpa. O pastor Valdinei falou para mim que tem um radical team, ou jovem, não sei, que está fazendo 6 casas de paz. 6 casas de paz. Tim, como diz o pastor Marcelo, afinei. Ele administra. Outra coisa, honra é o que ganha o primeiro pedaço do bolo. É aquele que quem gastamos as primeiras horas do dia. Dê a ele a primazia. Sabe, quando você acorda de manhã, fala: louvado seja o nome do Senhor. Quando você faz uma oração, você está dando honra ao Senhor. Glória. Descreve e exalte seus atributos. Fique maravilhado com a beleza da sua santidade. Louvor. No grego a palavra é eulogia, que significa falar maravilhosamente dele. Seja criativo, poético e fale dele de forma esplendosa. Fale de Jesus da mesma forma que você fala do amor da sua vida. Como é que você fala do amor da sua vida? Essa mulher, Daniela, né? Não, você tem que falar assim, ó, é bela, esplendosa. Não há mulher mais bonita que ela neste mundo. Mulher da minha mocidade. Mocidade, quando eu comecei a namorar com ela, namorar porque eu não era crente. Ela tinha 16 anos. Hoje estamos aqui, né? Esse ano vamos completar 19 anos. Você achou que eu ia apanhar em casa hoje, mas não vai ser hoje. Fique de pé. Você tem que falar assim do Senhor como você fala da pessoa que você ama. Concluindo, devemos reconhecer que Ele é o Senhor. Verso 13. Verso 13. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Esse Redentor reinará sobre toda a terra, sobre todas as inteligências do céu, na terra e debaixo da terra. Isso significa que não haverá nem anjo, nem homem, nem demônio que não confessará que dele é o reino. Já imaginaram? Olha para mim. Satanás se ajoelhando dizendo: teu é o reino.
Mao Tse Tung, teu é o reino. Hitler, teu é o reino. Maomé, teu é o reino. Ayatollah Khomeini, teu é o reino. Karl Marx, teu é o reino. Todas as criaturas, inclusive nós, dizendo: teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino, teu é o reino. Talvez haja alguém aqui hoje chorando como João. De repente você está aqui hoje chorando como João, dizendo que não há esperança, nem entendimento da própria história. A situação parece perdida, e o que bate no coração é a angústia e o desespero. Você precisa saber que Jesus já tomou o livro da história, da redenção nas mãos, e também já tomou o livro da sua própria vida. Você foi comprado, e a sua vida está oculta em Deus. Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que esteja nessa situação de João? Alguém aqui? Amém. Pastor Marcelo, levante suas mãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Graças te damos. Somente o Senhor é digno. Tu és digno, digno, digno. Teu é o reino, todas as coisas.